Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador. Tá aqui comigo mais uma vez o Jorge. Beleza, pessoal? Historiador também. O negócio que a gente vai mostrar pra vocês é tão óbvio, que ficou embaixo do nariz de todo mundo, inclusive do meu, e passou despercebido. Vocês se lembram da série A Costa dos Fortes? Eu fui até a outra ponta lá, de frente pra Ilha Pochá, e supus que haveria uma fortaleza ali baseado nos mapas de Benedito Calixto. O Jorge apareceu. Fala aí pra gente, Jorge. Bem, foi uma surpresa também pra gente quando a gente começou a fazer prospecções aqui, partindo da praia de Itaquitanduva, e nós conseguimos achar essas construções. Na verdade, a gente não tinha muita ideia de que era a Fortalezinha. Com o tempo, conforme a gente foi vendo toda a arquitetura do local, né, e pegando imagens de satélite, a gente conseguiu ver praticamente a Fortalezinha inteira nessa região. E ela é tão óbvia porque, assim, se você perceber, a posição que tem para se atacar um navio de lá é o único lugar que você tem acesso tanto à entrada da Barra, né, na Garganta do Diabo, como aqui na Ponte Pêncil, onde fica o Porto das Naus. Então, o Porto do Tumiaru ficaria em alguma parte ali, que coincide diretamente com as linhas urbanas de São Vicente, que também coincidem com os mapas do Benedito Calixto, do final do século XIX e início do século XX. Então, o Porto das Naus está logo ali na frente, o Porto do Tumiaru está ali, faz todo sentido ter fortificação militar aqui, da época do Brasil Colônia, e está bem embaixo dos nossos narizes e está passando despercebida. Aqui antigamente tinha uma embarcação, não sei se você lembra, o esqueleto dela ficava para fora, né? Aí retiraram, muita gente achava que era um navio, mas na verdade era uma balsa que trazia a areia, né? De Santos, ali perto da Areia Branca, e exportava para fora, e a balsa vinha por aqui. E ela afundou e ficou encalhada nessa parte. Porém, a questão de uns 10 anos atrás, ela foi cortada, né? Cortaram e retiraram ela daqui. Essa construção aqui é uma das mais antigas do lugar, tá? Você pode perceber que ela é duas fases, uma de bloco e outra de rochas, né? São essas rochas aqui de baixo, que são bem antigas. A gente tá entrando em qual praia? Prainha. Prainha aqui. Prainha. Esse é o acesso da prainha. Caminho é aquele ali, então? É aqui, ó. Quando eu fui atrás da Fortalezinha, eu passei reto. Então, na verdade, eu desci mais pra lá. É antes. Segura a câmera aí. Tá filmando já. Tá bom. Não, tô de boa. É que tua perna é longa, né? É, tá ficando show de bola. Uma aventura, hein? Agora a gente vai ter que passar por aqui, ó. Margeando.
fica muito mais potente. Assim. Tá vendo que é feita com óleo de baleia. Aqui essa parte aqui ela deve ter desabado porque ele seguia reto, né? E até lá à frente. E ali você já tem uma mais nova, tá vendo? Você vê que a coloração é bem diferente das originais. Isso aqui parece um barro, mas não é bem barro. Não. Isso aqui é o que você está falando já do óleo de baleia. E tudo isso aqui pertencia talvez a uma canhoneira bem avançada da Fortalezinha. Aqui nós temos parte frontal, né? Essa parte aqui é a que defendia o Porto das Naus. E a parte que a gente vai ver mais adiante é a que defendia a entrada do canal. Garganta. Abandonada aqui. Ela foi embargada há 50 anos atrás. Ela era para ser um estacionamento. Ela tem vários andares. Nós enviamos para a Prefeitura de São Vicente um projeto transformando toda essa área aqui numa área cultural. E que essa parte dessa construção ela fosse refeita, né? E, logicamente os engenheiros iam fazer cálculos, né, para resistência mecânica da estrutura. E a gente ia fazer um centro cultural para receber os visitantes aí, os turistas que viessem para a cidade de São Vicente. Você vê a construção lá embaixo que é bem... Se o drone conseguisse voar ali para filmar o portão, hein, cara? O portão tá onde ali embaixo? Ele tá lá ainda ou não? Tá, o portão a gente tem a parte das dobradiças que estão chumbadas nessa parede de pedras, né? Mas já existe muito pouco também. Ele deveria fechar aquela entrada ali. Esse portão deveria ter sido construído para isso, né? Porém, com o tempo aí, né? 400 anos no mínimo aí. O ferro não aguentou a ação do mar, mas ainda tem um bom pedaço dele lá que pode ser comprovado. Bora, Rafa. Nós temos que fazer todo esse processo de novo, né? Inclusive, as amostras que foram mandadas para a Universidade de Goiás, né? Um amigo meu lá fez uma pré-análise, porém estava com a Covid-19, no auge da Covid-19, e a universidade estava fechada, então ele não pôde fazer um laudo oficial. Mesmo assim, mesmo tendo sido oficial, seria necessário outros testes, né? Porque foram feitas outras descobertas, como por exemplo, achamos aqui a fundação de uma construção, que provavelmente seja onde era o paiol da Fortalezinha. E essa parte aqui, ó, você vê toda aqui, ó, ela foi feita com óleo de baleia, está sendo assassinada literalmente, porque os populares concretaram por cima passaram concreto, então descaracterizou totalmente. Se a gente não tivesse chegado aqui a tempo de impedir que toda essa muralha fosse coberta por concreto, uma construção. Tô vendo. E assim, uma coisa é certa, nos mapas, você tem mapas do século XVII com embarcações aqui. Então o calado dava, a profundidade pelo menos... Como que é o nome da embarcação? Bergantim. Pelo menos para os bergantins. Agora na Costa dos Fortes faz todo sentido. Olha a Ilha Poxalá. Eu preciso defender essa região aqui. Aposta, puta cara, que legal que tu me trouxe aqui, bicho. Eu passei reto, eu fui lá pra aquela ponta lá, ó. Daquela ponta lá, você não tem a vista daqui. Mesmo que alguém consiga passar, ainda vai continuar levando chumbo até chegar lá. Da hora, cara, sensacional. No mesmo local você guarda toda a entrada da
E eu vou mais longe. Eu acredito que deviam colocar alguma bateria lá na ilha. Pode ser. Tem umas construções lá que eu ainda não fui ver, mas tem algumas ruínas lá também. Então tá aí a próxima aventura. Pode ser. Assim. Tá legal. Aqui você tem a parte do portão, tá? Você vê a base do portão lá embaixo e as fundações ali, ó. Tá vendo? Eu tô vendo as pontas de ferro. As pontas de ferro onde ficavam as dobradiças, né? Que já não existem mais devido à corrosão pela água do mar, né? Dá pra ver a ponta do ferro. A gente vai tirar as grades ali, ó. A gente vai tirar uma amostra pra mandar pra análise. E será que a análise consegue estipular a idade? Eu não entendo dessa parte. Consegue. Bom, então a gente vai levar uma amostra para ver de fato de que ano que data isso daí. Mas as ferragens todas estão ali embaixo, ó. Realmente é uma construção muito curiosa essa entrada aqui. Muito curiosa. Porque dá para você perceber que esse pedrão aqui e esse aqui, ele desabou e a água passa por baixo, tá vendo ali, ó? Ele não era aqui, isso aqui era aberto, não tinha essa desabaram pra aqui e ficavam lá embaixo, entendeu? Entendi. Então é isso aí, a teoria do Jorge é que essas pedras não estavam aí. Então você vem com a embarcação pequena ali, com a maré adequada, é claro. E aí essas pedras desabaram, mas o resto do portão chumbado tá ali. Tá aí o Rafael se aventurando aí na ponta do penhasco para tirar um pedaço do portão para análise. Vamos voltar, Rafael. Essas são as amostras, né, que foram colhidas, tá? Não precisa ser assim um expert em metalurgia para ver que é ferro fundido, né? Então não é um ferro laminado, não seria um aço no caso, né, que é usado hoje em dia nas construções. É bem antigo mesmo, mas apenas uma análise realmente de carbono 14, alguma coisa assim, para poder estipular a idade exata desse metal. Ó, galera, esse sítio ele precisa ser pesquisado e cuidado rapidamente. A gente achou aqui algumas amostras do metal. Aliás, acabei deixando cair uma parte aqui, porque a maré mesmo e a ação dos populares, mas principalmente da maré, está destruindo o sítio. Mas essa amostra de ferro aqui, ela é bem antiga. Agora a gente vai levar ela para análise, para ver aí qual é a idade que vai dar na pesquisa, tá? Eu acho que tem duas temporalidades ali, ó. Olha as pedras até a quinta fileira de baixo para cima, como elas são bem maiores. É outro tipo de corte. Olha só o trabalho do artesão de modelar a pedra certinho. É o que você tem lá na Fortaleza. Exatamente. As de cima não, foram colocadas de qualquer jeito, ó lá. Ali, aquele trecho todo desmoronou ali, ó. Aquelas pedras são bem mais recentes. Que são as pedras que o pessoal usa pra fazer trapiche, ali onde tem o emissário submarino. Agora, essas de baixo aqui são de forte, ó. Essas aqui, com canto arredondado. Exatamente. Porque os caras tinham que fazer o encaixe certo também para não escalar, né? Para dificultar a escalada. Exatamente. Aí aqui você olhando, você percebe a diferença dos dois tipos de construção. Uma construção mais antiga e uma construção mais nova e não com tanta qualidade, né? Não com tanta técnica como foi feita a de baixo. Então, o lugar aonde eu parei é aquele pontal lá no fundo. Foi aonde a gente fez aquela contextualização na série A Costa dos Fortes. Agora, esse pontal aqui também faz todo sentido, porque além de eu oferecer essa mesma defesa, mesmo que a embarcação passe, ela ainda consegue fazer o tiro para o outro lado. O que acontece aqui também? Nesse tipo de construção, a gente não tem a casinha, digamos assim, aquela parte estrutural dos fortes, como a gente tem no Forte São João, ou mesmo na Fortaleza da Barra. Porque esses lugares, eles passaram por manutenção, né, ao longo do tempo. Eles receberam reboco, receberam pintura. Os próprios militares estavam nesses lugares até poucas décadas atrás, antes deles se tornarem uma atração turística. E aqui não, você não tem essa casinha, mas esses fortes também não tinham. No começo você tem a estrutura mesmo, muito plana,
de paredes grossíssimas para aguentar tiro de canhão, diferentemente das construções que você tem na Europa, os castelos, que era para um outro tipo de defesa, né? Então a gente tem que pensar que esse tipo de construção é sim um forte, mas sem aquela parte estrutural que foi construída depois. E assim, desta forma, estruturas como essa acabam sendo ocultadas, digamos assim, perdem relevância diante daquelas que têm esse aspecto mais conservado e que receberam a devida manutenção. Portanto, a fortalezinha de São Vicente está bem embaixo do nosso nariz, está bem embaixo do vicentino, e construções como essa precisam ser valorizadas. Cara, vai ser um dos voos mais difíceis que eu vou subir aqui, porque tem mar, o vento tá bem forte, tem vegetação atrás. Vai ser a pilotagem do ano. Fecharam o acesso ao Porto das Naus. Tá aqui, mas o Porto das Naus está bem documentado aqui no canal. Na época, eu vim aqui de caiaque. Traquei o caiaque ali e desci para fazer as filmagens do documentário História Regional da Baixada Santista e também para a série Costa dos Fortes. Pelo menos não deu acesso ao Porto das Naus, mas ele tá fechado e tá limpo. Limparam, tá tudo bonitinho, né? Pelo menos assim não piora mais a situação dele. Olha o tambaqui. Pronto, resolvemos a questão do acesso. A gente simplesmente demos a volta pela maré. O bom que fechado assim, agora a gente pode falar à vontade, né, Edu? Tá vendo essas descidas aqui, ó? Tá vendo? Que nem ali, ó. Tá vendo? Não é igual ao que nós vimos lá no Fortalezinha? Uhum. Uma descida, tá vendo? Aqui nasceu a árvore ali e tal. Mas aqui você vê, ó, que era um pouco menor que aquela, mas é o mesmo tipo de construção que caía lá para dentro do mangue. Porto das Naus, hein, cara? Um armazém. Ali do outro lado era o armazém. E lá atrás, lá em cima, lá indo na trilha do Índio, era o paiol. Bem, pessoal, esse aqui é o que sobrou do primeiro Porto das Américas, né? Merecia uma restauração digna, né? Pela história que comporta, né? Sem praticamente ter visitação, porque não é usado como um local de turismo cultural, simplesmente é abandonado. Tem um lugar lá que é antes da Piche. Agora a gente pega o próprio mapa do Benedito Calixto, que é uma boa referência pra gente. Então, dessa região aqui, você tinha a trilha que ia próxima à costa do morro, onde a gente estava ali, na Praia dos Milionários, que vai até a Fortalezinha. Então, história tem pouco interesse de pesquisa, na verdade, né? Inclusive as fundações das casas que a gente passou ali, elas são bem estranhas. E nada impede que de fato seja de século XVII, final do século XVI. E essas propriedades, elas foram passadas de geração em geração, põe fogo, demole, constrói novamente, e você acaba se perdendo isso daí no tempo. Você pode perceber aqui na cidade de São Vicente é que ela tem um grande valor histórico, porém não há interesse nenhum
os órgãos públicos de estarem nem sequer falando sobre essa importância que ela tem mundial, no contexto mundial da história, por ter sido a primeira cidade aí do Brasil e provavelmente das Américas. E é isso, tá aí tudo abandonado, precisamos de ajuda, as pessoas que, como o Rafael, como eu, como o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, e as pessoas que gostam da história, querem saber a verdadeira história desse país, e tá tudo aí abandonado, né? Então a gente precisa de muitos likes, muitos comentários, pra gente ter força para poder estar brigando aí por essa história. É engraçado que a história tá embaixo do nosso nariz, né, cara? A casa ali, aquelas construções ali, eu não sei nem se são do século XIX, desculpa o chute, tá? Como você falou, tem que fazer pesquisa, tem que fazer escavação, mas eu fiquei até acanhado de filmar porque é propriedade privada, só que pelo mapa, né? Pelo mapa ali seria o antigo engenho do Leitão. Ficaria pela história, né, e pelos mapas que a gente tem, o engenho do Leitão ficaria de frente para o Porto das Naus, exatamente aquele lugar onde a gente acabou de passar, e eu tirei algumas fotografias. Eu fui mais cara de pau do que o Rafa e tirei umas fotos. Ele vai colocar para vocês darem uma olhada durante a passagem do vídeo. Mas é isso aí, mostra o tamanho do descaso que as autoridades e as próprias pessoas mesmo têm em relação à história do Brasil, em relação ao patrimônio histórico. Porque, tipo, a gente não tá falando da história do Joãozinho da esquina, a gente tá falando da história do início da colonização do país, cara. Eu quero morrer com isso, como que a gente tem a história embaixo do nosso nariz, assim, tão negligenciada. É o começo da colonização do Brasil. Mas é isso aí, pessoal, valeu, dá uma força aí no algoritmo, comenta aí, dá um like, isso ajuda bastante a gente. Vocês viram que tem bastante trabalho para fazer. Sim. E a gente segue na luta. Exatamente. Valeu, pessoal, é isso aí que o Rafa falou. Ajuda a gente, porque a gente precisa de ajuda em relação a preservar a nossa memória, a preservar a história verdadeira do Brasil.